Presidente da Câmara volta a defender a aprovação da PEC do teto dos gastos públicos, que deve ser votada em segundo turno na próxima terça-feira. Comissão especial que analisa as 10 medidas de combate à corrupção encerra a fase de audiências, tendo ouvido mais de 100 especialistas em 3 meses de trabalho. E esta edição destaca também: Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprova projeto que obriga estabelecimentos a garantir espaço próprio ou compartilhado para homens enfraudários. E no último capítulo da série sobre a reforma do ensino médio, nossos repórteres buscam a resposta de uma pergunta: na prática, a MP vai funcionar? Boa noite. Em Brasília, 8h03. O Jornal da Câmara começa agora. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, voltou a defender hoje a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos por 20 anos. A Câmara deve votar a proposta em segundo turno na próxima terça-feira. A expectativa é de que na própria terça o texto seja encaminhado ao Senado. Maia afirmou ainda que o país precisa fazer a reforma da Previdência. Na coletiva, o presidente da Câmara também lamentou a prisão do deputado cassado Eduardo Cunha. Confira agora os principais trechos da entrevista. A prisão de um ex-deputado, de um ex-presidente da Casa, nunca é um momento feliz para ninguém. Tenho certeza que não é um momento feliz nem para os deputados e nem para o Brasil. Esse é um momento de dificuldade que o Brasil vive, mas pelo menos nós temos a clareza que as instituições continuam funcionando com independência e com a liberdade necessária para tomar suas decisões. PEC do teto dos gastos públicos. Apesar de já termos aprovado a PEC no primeiro turno, é importante que a gente mantenha aqueles que acreditam na aprovação da PEC. Não foram só deputados da base, alguns deputados da oposição também votaram essa matéria no PDT, no PTdoB. Então é uma matéria que tem o apoio de mais de 360 deputados, 366. Nossa expectativa é que na terça-feira a gente possa encerrar esse tema mostrando à sociedade que há um número sólido de parlamentares que acredita que o único caminho para a superação da crise brasileira é o reequilíbrio fiscal. Repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Quem perde com a manutenção desse texto da repatriação é o Brasil, porque se a projeção do governo já é na casa dos 80 bilhões, com essa regra, se as regras tivessem sido mudadas, eu acho que a gente arrecadava mais de 100 bilhões. Eu acho que para um momento de crise que os estados, municípios e a União vivem, seria melhor. Reforma política. O sistema eleitoral brasileiro faliu, ele precisa ser reorganizado, aliás, refundado ou transformado, né? Não reformado. Reformado hoje é pouco. Esse sistema não dá para ser reformado, porque ele já foi reformado muitas vezes e está prestando para muita pouca coisa. Este sistema eleitoral é caro, onde você precisa ter 70 candidatos a federal no meu estado, no Rio, 100 estadual, 70 federal. Como é que faz tantas campanhas? Se não há pessoa jurídica, a pessoa física não doa. Nós temos a obrigação de pensar o seguinte: como é que financia um sistema que não custa 1 bilhão por ano? O sistema atual, por mais que você reduza os valores, ele não vai custar menos que, se for barato, 2, 3 bilhões de reais. Campanha presidencial, governador, 2 senadores, deputados federais e deputados estaduais. Então, ou a gente vai colaborar com o parlamento, a sociedade, dizendo vamos mudar. Eu defendo o voto em lista, tem os que defendem o voto distrital, que é mais barato que o sistema atual, mas é um sistema caro também, porque são 513 eleições, né? O voto em lista são 27. A gente vai estar aqui discutindo, vão ter coisas boas e coisas ruins. O único que eu tenho certeza que hoje só tem coisas péssimas é o atual sistema eleitoral brasileiro. Ajuste fiscal e reforma da Previdência. O Rio de Janeiro, os servidores pagaram a sua aposentadoria todos os anos. E hoje não tem dinheiro no Fundo de Previdência do Estado do Rio para pagar a aposentadoria de muitos ex-servidores públicos, de muitos aposentados. E não tenham dúvida que no governo federal, que seja pública ou que seja no regime geral, acontecerá a mesma coisa se elas não forem reformadas. A expectativa da relação dívida-PIB, se a reforma da Previdência não for feita, é chegar a mais de 100% em poucos anos, em 4, 5 anos. Se isso acontecer, num determinado momento, os financiadores da dívida brasileira não vão querer mais financiar a dívida. Aí nós vamos voltar para quê? Para o período pré-plano real, tendo que emitir moeda, com a inflação fora de controle, com a taxa de juros fora de controle e sem investimentos no Brasil. É esse caminho que nós temos que escolher qual é o caminho. Esse é um caminho, o outro é do equilíbrio fiscal, que a taxa de juros, só com a aprovação da PEC, já
conseguiu que o Banco Central, que o Copom, tivesse sensibilidade, já fizesse uma pequena redução importante. E acho que se nós continuarmos avançando, nós vamos entrar em 2018 com um crescimento do Brasil muito acima dessa expectativa. E um café da manhã reuniu líderes partidários nesta quinta-feira para tratar da nova reforma política que vem por aí. A ideia agora é votar as propostas por itens, conforme os consensos forem surgindo. No café da manhã, na residência oficial do presidente da Câmara, os líderes concordaram. Havendo maioria para a aprovação de um determinado item da reforma política, este ponto vai à votação separadamente. Nós precisamos fazer uma eleição que seja mais simples e mais barata e que o eleitor também se sinta representado. Define onde há consenso ou onde há maioria para se votar aquele tema e vai se votar aquele tema fatiado e aí manda-se para o Senado. A partir de temas que vão sendo vencidos ou votados na comissão vai levando a plenário. Mas a minha particular sugestão é que a gente entre profundamente. A Câmara no passado aprovou na Constituição, numa PEC, o fim da reeleição. O Senado não se manifestou. É uma forma de você encurtar o tempo de debate e apresentar resultados, que é uma preocupação que nós temos, uma vez que até a própria população já fica descrente quando se fala em reforma política, né? Então nós queremos apressar. Os meios políticos voltaram a falar em reforma política após o primeiro turno da eleição municipal deste ano. Apurados os votos, houve muita reclamação sobre itens como a duração da campanha mais curta e a nova forma de financiamento sem doações de empresas. A criação de uma comissão especial sobre o tema já foi aprovada em plenário e a instalação deve ser feita na próxima semana. Vamos ter 2 temas que vêm do Senado, que a gente vai também, depois de aprovado no dia 9, né, vamos tratar, que é a questão da cláusula de barreiras e o fim das coligações. E na nossa aqui, a gente vai tratar da questão do sistema eleitoral, né, do financiamento de campanha e da lei orgânica dos partidos. 2 comissões, uma de senadores e deputados e outra só de deputados, debateram nesta semana o futuro da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. A discussão é polêmica e interessa principalmente a você que está aí do outro lado da tela. No Congresso, tem se discutido desde a extinção do Conselho Curador até o desmonte da empresa por completo. Brasília, Senado Federal, quarta-feira. Uma comissão de senadores e deputados foi formada para discutir a proposta do governo. O presidente da comissão é um deputado do PT, Ságuas Moraes. O relator é um senador do PDT, Lazier Martins. A proposta do governo tem 2 pontos principais. Acaba com o Conselho Curador, a instância máxima da empresa, e permite ao presidente da República trocar a direção da EBC a qualquer momento. Brasília, Câmara, quarta-feira. Uma comissão de deputados também discutiu o futuro da EBC. Ali, o tom foi de críticas. O presidente da República pode mudar o presidente da EBC a hora que ele quiser, pode mudar a diretoria a hora que ele quiser, pode mudar a linha editorial a hora que ele quiser, ou seja, a comunicação pública virou a comunicação oficial. Extinção da EBC. Esse foi o termo utilizado aqui na reunião da Câmara. Apesar de convidado, o governo não compareceu. Mas não se engane, essa discussão tem sim muitos lados. Por exemplo, quem paga? A quem serve? Qual é a função da EBC? São questões que têm muitas respostas diferentes. Caberá aos senadores e deputados decidir no voto o que vai acontecer com a empresa. Uma instituição pública é absolutamente necessária para que a gente possa avançar na construção do Estado democrático. E nós estamos perdendo essa construção ainda tão jovem. Acho que a audiência pública é mais uma ação no sentido de tentar desestabilizar algo muito maior, que é uma nova república sob uma nova direção, num novo momento, que é esse que nós estamos vivendo, a reconstrução do Brasil. A EBC tem um sentido de notícia de governo e ela, mesmo sendo uma estatal do Brasil, ela funciona para notícia de governo, para noticiar à população os procedimentos e as ações de governo. Faltam 6 dias para que Brasília e mais 9 cidades do entorno do Distrito Federal deixem de receber o sinal de TV analógico e recebam exclusivamente o sinal digital. O Jornal da Câmara preparou uma reportagem com dicas do que fazer caso você ainda não tenha se preparado para essa mudança.
O Distrito Federal será a primeira região metropolitana do Brasil a contar com a transmissão de TV 100% digital, a partir de 26 de outubro, dia em que será totalmente desligado o sinal analógico. Vão desligar são Brasília e mais 9 cidades do entorno. A população que vai ter acesso a essa tecnologia precisa ter um televisor que já funcione com conversor embutido. Se tiver um televisor antigo, não tem problema, não vai jogar seu televisor fora. Você só basta ter um conversor de televisão digital e uma antena adequada de recepção, que tem que ser na faixa de UHF e VHF. Quem estiver inscrito em programas de assistência do governo federal, como o Bolsa Família, por exemplo, recebe a antena e o conversor de graça. Rosa Raimunda, que mora em Planaltina, cidade do entorno do Distrito Federal, teve que comprar o conversor e a antena externa e não vê a hora de se livrar do chuvisco na tela da TV. No momento não dá nem para assistir, não dá vontade de nem olhar. Agora com a mudança eu vou ficar feliz e vou ficar mais à vontade. É mais ou menos como se comparar a TV preta e branca com a TV colorida. A evolução vem mais ou menos nesse sentido, né? A TV digital ela tem uma recepção muito melhor. O desligamento do sinal analógico aqui em Brasília vai ser uma espécie de teste para o resto do Brasil. Brasília tem tudo para ser uma experiência de sucesso, que aí sim, Brasília sendo sucesso, estaremos preparados para no mês de março também o desligamento do sinal em São Paulo. O objetivo é que logo todas as cidades do país estejam recebendo apenas o sinal digital. Tem um cronograma longo aí de outras cidades importantes, capitais, cidades grandes de médio porte, até atingirmos a área territorial brasileira com o sinal digital em todos os lares. A gente sempre orienta que faça a preparação antes da data do desligamento, a data dia 26 de outubro. Então, procure, adquira um conversor, adquira uma antena adequada ou troque a sua televisão. Quaisquer dúvidas, a gente sempre indica que o telespectador ligue para o número 147, a ligação é gratuita, tanto de telefone fixo quanto de telefone celular. E ainda tem o site sejadigital.com.br. Um detalhe importante, quem tem TV a cabo não precisa comprar o conversor nem a antena. A Comissão Especial da Câmara, que analisa as 10 medidas de combate à corrupção, encerrou hoje a fase de audiências públicas com autoridades da área jurídica. Mais de 100 especialistas foram ouvidos durante esses 3 meses de trabalho. Durante a audiência da comissão especial destinada a analisar o projeto que estabelece medidas contra a corrupção, representantes do Ministério Público manifestaram apoio às mudanças no sistema judicial, em especial ao aumento de penas mínimas para crimes de corrupção, o uso de provas ilícitas obtidas de boa-fé e a interrupção do prazo de prescrição dos crimes. O representante do Conselho Nacional do Ministério Público afirmou que, além de mudanças no sistema judicial, é preciso ações de conscientização e educação para reverter a sensação de impunidade que existe no Brasil. Desde a mais tenra idade, desde as escolas, comecem a construir uma cultura de intolerância contra a corrupção, que é muito mais do que não aceitar a corrupção. É não aceitar, mas é se mobilizar para que outras pessoas não aceitem e para que realizem, portanto, uma atitude cidadã de cobrança para que ocorra mudança de postura em relação a essas ações. A Procuradora da República de São Paulo lembrou que a prevenção através de medidas educativas é apenas um dos 3 pilares do pacote de medidas de combate à corrupção. Há ainda o aumento da celeridade dos processos, com a punição devida e a recuperação dos valores desviados. Não basta apenas aumentarmos as penas se não tiver o investimento na prevenção. Não basta também só mudanças educacionais se também não tiver uma punição severa e também recuperar o valor desviado. Então é um pacote onde esses 3 pilares unidos, eles vão ter um efetivo combate à corrupção. O presidente da comissão disse que a fase de audiências públicas com especialistas da área jurídica terminou. Foram 103 convidados ouvidos. De acordo com o deputado Joaquim Passarinho, a partir de agora, o foco da comissão
vai ser a conversa com as bancadas dos partidos, para que haja consenso e rapidez na votação do relatório do deputado Onyx Lorenzoni. Nós vamos nas bancadas, conversar com as bancadas, para que a gente possa também tirar um pouco de algum atrito que possa acontecer em plenário, não só na comissão. Enfim, vai ser um trabalho de convencimento, de extensionar o clima, para que a gente possa realmente votar isso com mais tranquilidade na comissão e também que esta votação na comissão ela possa se traduzir de uma grande maioria no plenário. A previsão é que o relatório seja votado no fim de novembro na comissão especial e seja aprovado ainda este ano pelo plenário da Câmara. A Frente Parlamentar Mista da Pesca e Aquicultura se reuniu nesta quarta-feira em um café da manhã aqui na Câmara. No cardápio, o debate sobre a situação da atividade no Brasil, principalmente depois da extinção do Ministério da Pesca. A pesca é uma atividade de grande importância para o país. Envolve diretamente mais de 1 milhão de pessoas. Mas com 8.500 quilômetros de costa, o Brasil ainda importa peixe e camarão. Um contrassenso que essa reunião da Frente Parlamentar Mista da Pesca e Aquicultura quer acabar. O maior desafio tem sido colocado pelo setor é esse compartilhamento da pesca com a questão ambiental. Nós não queremos degradar o meio ambiente, mas precisamos que o meio ambiente, ou seja, os órgãos ambientais, entendam que o que se quer aqui no Brasil, que o setor produtivo da área da pesca e agricultura quer é produzir, ou seja, produzir alimentos. O setor está motivado, o setor quer trabalhar, mas o setor precisa da mão amiga do governo, ou seja, destravar a questão do licenciamento, dar as condições para que a secretaria tenha pessoal, tenha recursos para fomentar a atividade é imprescindível. Hoje o Ministério ele tem feito um trabalho forte para fortalecer a Secretaria, tem feito um trabalho incisivo para nos dar melhores condições de trabalho e a gente precisa disso, dessa interlocução com o setor, o diálogo com os parlamentares. O governo está sim aberto cada vez mais a gente trazer investimento, geração de emprego e de renda, é o que a gente tem entendido como a saída para o desenvolvimento econômico. E esse setor da pesca, da aquicultura é estratégico para o país pelo nosso potencial. Ao longo da semana, você viu aqui no Jornal da Câmara uma série de reportagens mostrando o conteúdo da reforma do ensino médio proposta pelo governo. Hoje, no quarto e último episódio da série, chegou a hora de tentar responder a uma pergunta. Na prática, a reforma vai funcionar? Imagine ser vocacionado para uma profissão, mas estar desistindo dela porque ela te faz mal. É a situação da professora Luciene, e isso não é incomum no Brasil. Ela dá aulas de português numa escola particular conceituada de Brasília. Tem ótima relação com os alunos, mas está frustrada pelos resultados do seu trabalho. A relação dentro de sala de aula hoje é muito estressante, porque como a escola é muito frustrante para os alunos, hoje o professor é um gerenciador de conflito. Some-se a isso uma sensação de que a compensação financeira não é proporcional e o reconhecimento social não existe. De acordo com a auditoria do TCU, faltam mais de 30 mil professores na rede pública, onde estão 85% dos alunos do ensino médio. A maioria professores de física, química, matemática e filosofia. Sobre infraestrutura, menos de 1/4 das escolas têm dados consolidados. Mas os alunos e professores conhecem bem as deficiências. A escola está faltando muita estrutura assim, para o aluno ter um lazer, ter um ambiente para que ele possa se adequar, se ele possa se interessar mais pelas aulas, se interessar mais pela escola. As verbas às vezes chegam atrasadas, entendeu? Muitas das vezes a gente tem que tirar dinheiro do nosso bolso para poder organizar a escola. É consenso, qualquer reforma curricular será um fracasso se não forem feitos investimentos em 2 tipos de recursos: os físicos
como as salas de aula, mas principalmente os recursos humanos, quem fará o melhor uso possível dessa estrutura. E há duas formas de se enxergar o investimento feito em educação. Como uma parcela do investimento público total, nós parecemos bem. O Brasil é o terceiro colocado numa lista que reúne os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Gastamos 19% do investimento público em educação. Mas se formos observar os gastos por aluno, é um vexame. Nós somos o penúltimo colocado nessa mesma lista e gastamos 1/3 da média desses países. O determinante não é a lei, o determinante é a implementação da lei. Então, o que a gente vai fazer com a lei, como a gente vai implementar a lei, é que vai fazer toda a diferença. Isso vai demandar, primeiro, uma readequação da rede, a formação e requalificação dos professores e um acréscimo financeiro para suportar essas modificações que a própria emenda está propondo. A gente precisa primeiro mexer na estrutura e depois continuar mexendo nos outros itens. A gente tem um caminho muito longo. Agora a gente fica esperando, discutindo e esperando as condições ideais, que elas não vão chegar do dia para a noite. Se você não der o primeiro passo, você não começa nenhuma caminhada. Além da garantia de recursos, outra preocupação é se a flexibilização do ensino médio vai ser mesmo para os alunos ou, na prática, apenas para os gestores da educação. O aluno da escola pública é um aluno oriundo de classe trabalhadora, um aluno das camadas mais pobres da população. Então, para eles, se oferece um ensino básico, o mínimo, com o mínimo. Há propostas de que a flexibilidade só seja ampliada à medida que houver aumento da carga horária. Esse aumento está previsto na medida provisória, mas não tem prazo definido. Um ensino médio integral integrado de 1.400 horas, nós podemos ter uma base nacional curricular comum de 50%. Agora, para o ensino médio de 800 horas, uma base nacional curricular comum de 50% é temerário. A medida provisória destina recursos para a implantação do ensino em tempo integral. Os valores ainda podem ser alterados, mas pelos cálculos atuais, o governo federal repassará aos estados R$ 2.000 por aluno por ano, durante 4 anos, para cada nova vaga aberta no ensino integral. Isso é menos do que o custo aluno do Fundeb é hoje para o ensino médio. Hoje o custo aluno do Fundeb são R$ 3.561. No lançamento da medida provisória, o presidente garantiu que o dinheiro não vai faltar. No nosso governo não haverá redução de verbas para a educação. Em momento algum nós faremos isso. Se de um lado nós temos responsabilidade fiscal, que importa numa austeridade, por outro lado, nós temos que ter responsabilidade social, ou seja, voltar os nossos olhos para a educação. A medida provisória precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado até o final de janeiro para não perder a validade. O presidente da comissão que vai discutir a MP acredita que a importância da reforma vai levar os parlamentares a um entendimento. Se for necessário, faremos audiências públicas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se for necessário, para que todos sejam novamente ouvidos, porque na Câmara foram todos ouvidos, todos os segmentos, todos os secretários, em todos os estados foram feito o debate durante 4 anos, então está maduro o projeto. Agora vamos na Câmara ouvir as mesmas entidades, mas para que os senadores também tenham a oportunidade de debater o projeto. Já existem várias emendas, evidentemente aquilo que for para aperfeiçoar o projeto não há nenhuma dificuldade em acatar, o que nós não podemos é adiar mais uma vez a votação desse projeto. Você pode acompanhar a discussão sobre a reforma do ensino médio no endereço congressonacional.leg.br. Na área Atividade Parlamentar, procure a medida provisória 746. Você também pode rever e compartilhar os 4 capítulos desta reportagem no endereço www.câmara.leg.br ou no nosso canal no YouTube. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou um projeto que obriga estabelecimentos públicos e privados a disponibilizar fraldário ou banheiro público para que não só as mães, como também os pais, possam cuidar de seus filhos. O relator na comissão, deputado Nilton Tato, do PT paulista, deu parecer favorável à proposta.
Essa cena comum nos fraudários, mães cuidando de seus filhos, tem mudado muito rapidamente. Vejam o caso do advogado Fabiano Jerônimo esperando para cuidar dos filhos. Ele nunca passou por qualquer constrangimento, mas já percebeu que essa é uma questão relevante. Não tem uma preparação específica, porque de repente você entra no local e parece que a preparação é mais voltada para a mãe. E o pai fica meio até parecendo que é um estranho no local, né? Porque às vezes tem muitas mulheres com as crianças e não tem um lugar apropriado às vezes para o pai. Mas um pai do Rio não teve a mesma sorte e foi por causa dele que o autor do projeto, deputado Rômulo Gouveia, do PSD paraibano, decidiu apresentar esse projeto. Tivemos um exemplo no shopping do Rio de Janeiro, onde um pai foi obrigado a se retirar quando ele compartilhava com a sua esposa de um casal gêmeo. E aí também hoje a guarda é muito compartilhada. E nesse sentido, esse projeto visa contemplar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para essa dirigente de shopping centers, não há muito com o que se preocupar. Mas ela não acha que o banheiro masculino seja o melhor lugar para se cuidar de uma criança. Nós entendemos que o espaço é extremamente importante, justamente por essas mudanças no comportamento das famílias. Mas a obrigatoriedade a gente ainda não entende a necessidade, porque ela já vem acontecendo naturalmente, toda essa mudança já vem se adaptando naturalmente, né? Agora, para o espaço dentro de banheiros, a gente não é muito a favor, até porque não é um espaço adequado para ficar com criança, né? Sendo alimentada, sendo trocada, eu acho que não é adequado. Mas quem vai arcar com as despesas que esse projeto de lei vai acarretar? Quase sempre todo mundo participa, né? Quando se fala em despesa, todo mundo quer dividir com alguém. Então, vai acontecendo também naturalmente, da mesma forma que a gente se adapta para qualquer outro tipo de mudança ou de obra dentro de shopping. Então, ela vem no condomínio e a gente divide. O pai, orgulhoso, acha que o projeto é bom e que o bem-estar do cliente, dos pequenos clientes, é sempre bem-vindo. Agora o projeto vai passar pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.